trazendo uma guinada na sua vida. Então, aqui está me trazendo um momento em que você vai estar bem com você e com a sua vida. Fala de alguma quebra necessária, mão divina. É o livramento de um acidente. Essa aqui também é a mão divina. Estrelas do signo de Sagitário. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem, eu quero te falar que é muito importante você ficar até o final do vídeo, porque além das considerações finais, a gente trabalha as energias que saírem aqui nas cartas, porque a ideia é que você saia daqui muito melhor do que você chegou. Então, Sagitário, eu quero te convidar a inspirar profundamente para a gente se conectar e você pegar aquilo que tem a ver com o seu momento, que ressoa com a sua vida. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior, na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para Sagitário. Gratidão. Bom, voou a carta das sereias. Essa carta, ela fala sobre os nossos medos, o medo que a gente tem de se expor, o medo que a gente tem de realizar as coisas, aquele medo que muitas vezes nos paralisa, e então eu quero mudar de vida, eu quero mudar de profissão, eu quero pleitear uma vaga, eu quero prestar um concurso, sei lá, eu quero ir morar sozinho, eu quero mudar de cidade, não sei, tem coisas que você deve desejar e que o medo está te paralisando. Então, para esse próximo mês, a energia é para você enxergar isso, encarar esses medos e não permitir que eles paralisem o seu processo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no tarô para a gente dar uma clareada nisso. Vamos lá, por favor. Já deixa seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Inscrito, inscreva-se. Comenta comigo o que ressoou. Me fala de onde você está vendo esse vídeo. Por favor, Sagitário. Por favor, para Sagitário. Olha só, Sagitário, a roda da fortuna trazendo uma guinada na sua vida. A roda da fortuna, ela sempre vem acompanhada de uma carta que está dizendo para onde a gente está girando, né? Se a roda está girando e está te levando para o alto ou se ela está te derrubando. Aqui neste caso, o 10 de copas está trazendo que você vai, essa roda girando está te trazendo satisfação. Porque essa carta, ela chama saciedade. Isso significa que é aqueles momentos em que o seu coração se sente saciado com a sua própria vida. Quando as coisas elas estão em harmonia, você está bem e você olha para a sua vida e fala: ah, ok, eu estou curtindo isso. Eu ainda estou caminhando, eu vou caminhar para o resto da minha vida, eu vou ter sempre coisas para conquistar. Mas nesse momento as coisas estão melhores do que piores. Sabe aqueles momentos que você olha e fala assim, tá, essa área aqui eu ainda preciso mexer, mas no geral tá tudo caminhando bem? Eu tô bem, tô me sentindo bem? Então, aqui tá me trazendo um momento em que você vai estar bem com você e com a sua vida. Vamos ver o que mais, por favor. Deixa aqui. Opa, Cavaleiro de Copas. Esse Cavaleiro de Copas está trazendo uma energia de conquistas, né? A gente está falando de bastante água aqui, então isso tem muito a ver com as suas emoções, com os seus sentimentos. E aqui, para alguns de vocês, pode estar falando sobre um novo relacionamento, tá? O Cavaleiro de Copas, não ter medo de se expor. As sereias também têm essa energia de amor, de sedução, de prazer. O 10 de Copas, ele tem uma energia de satisfação e também é Copas. Copas está relacionado a sentimentos. Então, pode sim estar representando uma grande virada na sua vida sentimental amorosa, tá? O que mais, por favor, para Sagitário? O que está ressoando no campo de Sagitário para esse próximo mês? Por favor. Para alguns de vocês ou para alguém aí, eles estão falando que é a chegada de alguém na sua vida que vai despertar todos esses sentimentos.
tá? Saiu aqui a torre. Essa carta, ela fala daquilo que precisa quebrar na nossa vida. São estruturas que estão já todas rachadas e estão prontas para ser destruídas. E aqui a torre é sempre a mão divina, né? É o raio que fuzila e destrói aquilo. Por quê? Porque são estruturas que já deveriam ter sido quebradas pelas nossas mãos, que estão atrapalhando a nossa vida e a gente não tem coragem. Aí o universo, né, e as sincronicidades trabalham para que aquilo quebre. Isso significa o quê? Que você pode ou estar saindo de uma relação e encontrando a satisfação em outro lugar e com outras pessoas, ou você já saiu de uma relação e agora você está juntando os seus cacos e isso você vai encontrar essa harmonia, vai se libertar de dor, sofrimento, ressentimento, de toda a poeira, e todos os destroços que ficam na gente de relacionamentos. Aqui pode estar falando também de um momento em que em princípio, parece que as coisas profissionais não estão dando certo. Aqui está falando de alguma perda que é extremamente necessária para que a roda gire, tá? Então, assim, se você está insatisfeito profissionalmente, por exemplo, precisa sair disso para que essa roda gire e você encontre a satisfação profissional. Se você está num relacionamento infeliz, essa roda precisa gerar para que você possa encontrar um relacionamento feliz ou ficar bem com você, porque às vezes a gente também quer um tempo, às vezes a gente não quer se envolver, mas precisa estar bem com a gente. Então, é uma carta que fala de alguma quebra na sua vida necessária, mão divina. Eles estão falando que para alguém aí é o livramento de um acidente. Essa aqui também é a mão divina. Às vezes a torre ela está falando sobre acidentes, como é a roda da fortuna, e o que eles estão falando também pode ser um livramento de um acidente, tá? É, eu não sei, o carro que quase bateu, uma coisa assim, é um livramento, você vai saber, tá? O que mais, por favor? Sagitário, o que mais? Por favor, para Sagitário, tá? Não quer mais aqui. Vou pegar o baralho cigano para a gente dar uma clareada. Por favor, Sagitário. Para complementar, para concluir, para clarear, por favor, para Sagitário. Carta da montanha. O que mais? Por favor, para Sagitário. A carta do homem. O que mais, por favor, para Sagitário? A chave. Por favor. A âncora. Para alguém, Sagitário, montanha, homem, chave, âncora. Só que ele está trazendo para mim a volta de alguém do passado, tá? Que ficou muito tempo fora. Isso pode ser um amor do passado? Pode. Mas pode ser também alguém que você conheceu, e que tem um papel na sua vida hoje. Por quê? Porque a âncora me fala de muito tempo, junto com montanha, é uma coisa de muito tempo atrás. Mas quando as cartas mostram um encontro, mesmo que aqui não esteja me dizendo o que, que é esse encontro exatamente, porque tem uma chave e a chave está na nossa mão, isso significa que o resultado desse encontro está na sua mão, tá? Aqui me fala de muito tempo, de alguém de muito tempo, alguém do passado, um homem do passado, tá? Pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que se aproxima depois de muito tempo e alguma coisa acontece. Para quem está nessa energia de relacionamento, pode ser sim, esse homem do passado, de alguma forma está relacionado a isso.
Ah, não, eles estão falando que eu interpretei errado. Agora, gratidão. Eles estão dizendo que para alguém que está vivendo essa torre, isso aqui está me mostrando um relacionamento, não me mostrou, eles que falaram. É o seguinte, é o fim de um relacionamento de muitos anos que está completamente aprisionante, que te trava, que não te faz bem. Não me parece que a pessoa em si seja o problema é a relação, a rotina, enfim, não está mais te fazendo bem. Tá, também pode ser sim um relacionamento abusivo, enfim, mas aqui está me falando do término de uma relação problemática de muitos anos. Problemática por quê? Porque montanha é difícil, é problemático, é pesado, alguém que te faz sentir pesada, alguém que te coloca para baixo, alguém que te prende, porque a âncora ela te deixa presa, ela afasta as coisas. Então, é um relacionamento que precisa realmente terminar para que você possa tomar a rédea da sua vida na sua mão. A chave aqui, nesse caso, é, é a sua liberdade de ser quem você é, de poder se destacar profissionalmente, por exemplo, de ter sua vida de volta de alguma forma, tá? O que mais, por favor? Sagitário, por favor. Tá, ok. Então, vou pegar aqui o baralho para finalizar. E aí a gente passa para a parte de tratar as energias aqui, para lidar com essa torre da melhor maneira possível, com o mínimo de sofrimento possível. Porque ela é o que precisa acontecer para a roda girar. Às vezes a gente precisa se libertar de coisas para que as coisas novas cheguem até a nossa vida. Para finalizar, por favor, para Sagitário. Sagitário, por favor, para finalizar, para concluir. Aqui está me falando a Senhora da Moeda, ela traz uma energia de alguém que sabe quando você. Isso aqui é muito específico, deve ser bem específico para alguém, mas aqui está me falando é, da mudança dessa pessoa, dessa vida, dessa roda, de alguém que abriu mão da própria vida para cuidar da família. Essa senhora aqui, ela vive uma vida antiga, sabe? Onde, né, que aqui nesse caso pode estar representando pessoas do interior, tal, assim, sabe assim? Eu abri mão, agora eu abri mão da minha carreira, eu abri mão das minhas amizades, eu me dediquei completamente à minha família e eu perdi minha vida no meio disso. É aquelas pessoas que olham para a vida e falam assim: caramba, eu estou aqui nesse processo há tantos anos, meus filhos cresceram e eu continuo presa nisso. Então, a quebra que vem é a liberdade que você vai alcançar resolvendo essa situação, saindo dessa situação. Não necessariamente precisa terminar um relacionamento, isso pode ser também você enxergar que está na hora de cuidar de si, que está na hora de fazer coisas por você, tá? O enforcado, reforçando esse sentimento de prisão, de aprisionamento. O enforcado, ele está aprisionado pelas próprias escolhas, é óbvio, né? Mas, assim, escolhas de 10, 15 anos atrás que ainda estão refletindo hoje. Então, está na hora de você olhar para a vida com de outra forma. O enforcado, ele está de ponta cabeça, enforcado para ele enxergar com uma outra visão a própria vida, sair da periferia da rotina incessante, começar a olhar a vida e falar: bom, eu tenho que mexer nisso, eu tenho que mexer naquilo, isso aqui não dá mais, isso aqui eu preciso resolver, para sair disso, para sair dessa coisa aprisionante. É algo que vai quebrar porque está aprisionando e tem muita coisa para acontecer na sua vida. Lembrando que a gente começou muito bem.
que já é o resultado dessa libertação. Vamos lá, vou fazer o decreto. Então, vou pegar o oráculo, comenta para mim o que ressoou, para a gente trabalhar em cima dessa energia. Então, vou pegar o oráculo dos mestres da Fraternidade Branca, das Chamas do Criador, para ver qual o decreto para trabalhar a energia dessa tiragem. Fortalecer para esses movimentos, às vezes difíceis de quebra, mas necessários. Necessários. E se já quebrou, e você está pensando que é sofrimento puro, está desesperado, pensa, é a benção que ainda está disfarçada de sofrimento. Por favor, qual o decreto? Aqui, Meru, que trabalha na energia da chama dourada, está trazendo a intuição, aflorar a sua intuição. A gente fala de intuição, a gente entende como conexão com as mensagens, mas a intuição, ela também fala sobre como agir nos melhores momentos. Estar em contato com a sua intuição é ouvir a voz da sua presença divina, da parte de Deus que habita em você, né? Do Espírito Santo de Deus que habita a todos nós. Esse é o eu sou. Então, ativar a sua intuição é ouvir a voz do seu eu sou, que sabe a sua missão, que sabe o que você veio fazer aqui, que sabe, que te conhece melhor do que você mesma, do que você mesmo. Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo aos seres de luz que servem na chama dourada do Criador, que direcione sobre minha vida a chama dourada, favorecendo, fortalecendo, impulsionando, desbloqueando a minha intuição. Que eu possa, aqui e agora, me conectar com a parte de Deus que habita em mim e seguir os seus caminhos, pois eu sei que o Deus que habita em mim só produz milagres. Gratidão. E se você quiser deixar esse decreto vivo, comenta aqui embaixo. Eu sou ativar a poderosíssima chama dourada do Criador. Gratidão, gratidão, gratidão. O comando ativar vai ativar esse decreto e cada pessoa que vier aqui escrever também o decreto está ativando novamente e essa energia fica fluindo para todos nós. Um beijo, muita luz e até mais.